2 Coríntios 5,17 diz assim: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Amém? Só até aqui. Meu Deus. Hoje eu quero falar, especialmente, com aqueles que chegaram aqui carregando dores, decepções, feridas e até dúvidas. Talvez alguém entrou aqui sorrindo por fora, mas muito machucado por dentro. Talvez você esteja dizendo: eu já não sou mais a mesma pessoa. E sabe de uma coisa? Deus não quer que você realmente seja a mesma pessoa. Porque quando estamos em Cristo, Ele não faz remendos. Ele faz nova todas as coisas. Aleluia. O versículo, ele não diz: quem está em Cristo melhora um pouco. Ele não está falando isso. Esse versículo também, ele não diz: quem está em Cristo tenta mudar. Ele diz: é uma nova criatura. Então ele não vai tentar mudar você e só tentar. Ele vai te fazer uma nova criatura. As decepções que tentam nos afastar de Cristo, sabe qual é a maior delas? Sabe qual é a maior arma do inimigo para nos afastar de Cristo? Não é só o pecado. A maior arma que o diabo ele usa para nos afastar de Cristo é a decepção. A decepção, pastora, sim, a decepção. Porque muitas pessoas, elas não abandonam a igreja, elas não abandonam a sua fé, elas não abandonam os seus ministérios, se afastam de Cristo. Porque acabou minha fé. Não, não é assim que funciona. Muitas vezes a gente se afasta de Cristo por decepções. Eu sou uma dessas pessoas. Um dia eu me decepcionei muito com um homem, não cheguei a me afastar de Cristo, mas a gente meio que quer dar um passo para trás. Isso acontece, somos humanos. Se decepcionar com pessoas, com líderes, com amigos, familiares, com o casamento, com os filhos. E algumas pessoas elas se decepcionam consigo mesmas. Um exemplo disso é uma pessoa que ora há anos por uma cura e ela não alcança essa cura. Então no coração dela, ela fica pensando: Deus não ouviu a minha oração. Quando na verdade nós sabemos que Deus ele tem um propósito em tudo. Se Ele quiser te curar, Ele vai te curar. Num piscar de olhos Ele pode fazer isso. Mas se Ele não te curou, é porque Ele tem um propósito para isso. Não significa que Ele não escutou a sua oração, mas significa que essa não foi a vontade dEle. E na palavra dEle diz que a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Glória a Deus. Outro exemplo disso é uma pessoa que luta pelo seu casamento, ora, jejua, chora, faz de tudo. Mas ela vê tudo de repente desmoronar, as coisas não darem certo. E aí ela pensa: Deus me abandonou. Mas existe uma verdade nisso. As decepções da vida não anulam os propósitos de Deus. Tudo o que acontece em nossas vidas existe um propósito. O problema é que muitas vezes confundimos a ação das pessoas com o caráter de Deus. Nem toda dor, ela veio de Deus, mas toda dor pode ser usada por Deus. O passado não pode definir o futuro. Assim como foi mostrado aqui nesse vídeo, né? Quantos de nós temos guardados em nosso coração, nas costas, nos braços, tantas feridas, tantas decepções, medos, frustrações, rejeições, percas. Quando o apóstolo Paulo escreve
a carta de Coríntios, ele sabia o que era ter um passado pesado. Eu não sei, acredito que a maioria conhece a história de Paulo, que virou Saulo. Era Saulo, virou Paulo, vocês conhecem? Antes de ser Paulo, Saulo, ele perseguia os cristãos, ele matava os cristãos, ele era uma pessoa muito ruim. Mas mesmo assim Deus o escolheu, Deus o chamou e Deus o capacitou. Ele sabia o que era ter um passado pesado, mas mesmo assim Deus achou graça e usou ele. Deus não o chamou pelo que ele fez. Deus o chamou pelo que ele poderia se tornar. E se tornou um grande apóstolo. Talvez você esteja preso ao seu passado. Talvez alguém tenha dito para você um dia: ah, você não serve para nada. Ah, você nunca vai mudar. Ah, você sempre vai ser assim. Você é um inútil. Você é um imprestável. Você não tem futuro. Mas Deus está dizendo para você aqui nessa noite: as coisas antigas já passaram. Aleluia. Quantas pessoas vivem presas? Presas ao quê, pastora? Estou presa? Sim. Presas aos abusos que sofreram, presas ao abandono, ao divórcio, à falência, à carência, a erros que cometeram. Quero que vocês saibam que o seu passado explica a sua dor, mas o seu passado, ele não determina o seu destino. Amém? Jesus, ele não escondeu as suas cicatrizes. Igual começa no vídeo, né? A menina perguntando para a pastora dela. Quando Jesus ele morre, quando ele ressuscita, ele poderia ressuscitar sem nenhuma cicatriz. Ele poderia ressuscitar limpo, sem marcas. Mas ele não quis que fosse dessa maneira. Jesus, ele poderia ressuscitar. Na verdade, ele ressuscitou glorificado, né? Mas as marcas permaneceram. Porque as cicatrizes, elas contam uma história. E trago isso até pra minha vida, né? Eu tive 4 partos cesarianas. Eu sou pequenininha, baixinha, né? Em todas as minhas gestações eu fiz barrigão, né? E aí eu tenho algumas estrias na minha barriga que eu tenho vergonha, né? Mas o meu esposo, ele sempre fala que cada marquinha das minhas estrias é uma história que eu tenho para contar da gestação dos meus filhos. E isso é muito verdade, né? Então, às vezes, quando eu tô no banho e olho assim, eu falo, tô nem aí. É a história da gestação dos meus filhos, né? As feridas abertas causam dor e as cicatrizes, elas contam testemunho. Talvez você esteja aqui com cicatrizes de abandono, da rejeição, da traição, da perda, da enfermidade. Eu não sei qual cicatriz vocês têm carregado dentro do coração, das mãos, das costas. E eu tenho que dizer para vocês que Deus, ele não quer apagar essas cicatrizes de vocês. Porque essas cicatrizes, elas são as histórias de vocês. Deus quer transformar a sua história em testemunho. Porque eu creio num Deus que ele cura feridas. Ele não apaga cicatrizes, ele cura feridas. E um dia você vai olhar para trás e você vai contar a sua história e vai falar assim: doeu, mas Jesus me curou. E você vai ser cura para outras pessoas. Amém? Jesus ainda transforma vidas. Quando alguém encontra Jesus de verdade, algo muda, que foi o que mostrou lá no vídeo. Quando ela encontrou Jesus, ela mudou. Ela se tornou um vaso novo. Talvez não mude tudo de uma vez. Isso acontece
Por exemplo, na vida de um alcoólatra. Na vida dele, quando ele encontra Jesus, ele vai encontrando forças. O deprimido, ele encontra esperança. O ferido encontra cura. E o perdido encontra direção. Porque Cristo, não apenas ele melhora pessoas, Cristo transforma pessoas. Deus é um especialista em recomeços. A Bíblia está cheia de recomeços. Abraão recomeçou, Davi, José, Pedro. E hoje Deus está dizendo: ei filho, ei filha, é hora de recomeçar. Amém? Talvez você tenha desistido dos seus sonhos. Um sonho de entrar numa faculdade, um sonho de ter um emprego melhor, um sonho de ter um carro novo, sua casa própria. Eu não sei qual é o sonho de vocês, mas Deus sabe, porque Ele sonda os seus corações. Talvez você tenha desistido do seu casamento, da sua fé, da sua caminhada. Mas Deus te trouxe aqui hoje para você ouvir: eis que faço nova todas as coisas. Ei, Jesus, Ele não vai remendar a sua história, Ele vai fazer uma nova história na sua vida. Mas para isso você precisa acreditar, para isso você precisa se posicionar, você precisa ter um verdadeiro encontro com Cristo. Nós precisamos brincar de ser crente. Hoje eu sou crente, amanhã eu não sou. Hoje eu sou crente, amanhã eu não sou. A posição, a obediência, ela determina tudo nas nossas vidas. Quando eu sou obediente ao Senhor, tudo Ele faz na minha vida. Não do jeito que eu quero, do jeito que Ele quer. Não na hora que eu quero, é na hora que Ele quer. Porque Ele sabe de todas as coisas. Feche seus olhos por um instante, por favor. Feche seus olhos e pense: o que ainda me prende ao passado? Responda isso para você mesmo. Qual decepção ainda machuca o meu coração? Qual ferida ainda não entreguei a Deus? Procure aí dentro do seu coração aquela ferida, aquela que tanto dói, que você não consegue nem encostar o dedo porque sangra. Entregue ela essa noite ao Senhor. Talvez você chegou aqui acreditando que acabou, mas Deus manda te dizer: ainda existe cura, ainda existe esperança, ainda existe restauração, ainda existe recomeço. Jesus, Ele não rejeita pessoas quebradas. As cicatrizes de Jesus provam isso. As marcas nas mãos dizem: eu sei o que é sofrer. A marca do lado diz: eu sei o que é ser ferido. A cruz diz: eu sei o que é sentir dor. Mas a ressurreição diz: eu venci. Aleluia. A dor pode ter marcado a sua história, mas não escreverá o capítulo final. Ainda com os olhos fechados, repete comigo: eu não sou o meu passado. Eu não sou o meu passado. Eu não sou minhas feridas. Sou minhas feridas. Eu não sou as minhas decepções. Sou as minhas decepções. Eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. As coisas antigas já passaram. E Deus está fazendo tudo novo em minha vida. Amém. Aleluia, Jesus. Que essa noite você possa ser tocado pelo Espírito Santo do Senhor. Que Ele venha com um bálsamo suave. Que Ele venha curar cada ferida no coração de vocês. Eu quis mostrar esse vídeo porque quando eu estava perguntando ao Senhor: Senhor, o que eu falo hoje para a igreja? Na verdade eu nem estava muito bem, né, para subir aqui hoje com muita dor. Mas eu falei: amém, Senhor, eu vou obedecer. Se eu tenho que pregar, eu vou pregar. Nós não podemos perder o nosso chamado. Se Deus manda, a gente precisa ser obediente. E aí eu falei, eu queria, quando Ele me deu essa palavra, eu falei assim: eu queria mostrar algo diferente para a igreja, de uma forma mais lúdica.
Porque a gente ouve tanto, né? Tem tantos discursos que falam assim, curadas para curar, e nananã, né? Mas que a gente possa entender verdadeiramente como Deus trabalha. Ali, quase no final da dança, né, da ministração, mostrou a menina como se ela fosse um vaso sendo moldado. Gente, que coisa linda. Imagine que nós somos vasos na mão do oleiro, que é Jesus. Quando as coisas não estão bem, Jesus, ele nos quebra. E nos quebra, gente, em pedacinhos. Muitas vezes a gente está passando por uma situação que a gente nem entende por quê. Fala, meu Deus, está dando tudo errado e... Senhor, me ajuda, eu não sei o que fazer. E quando você abre a sua boca e fala assim, Senhor, me ajuda porque eu não consigo, é aí a hora que o Senhor fala assim, então tá bom, agora sim eu vou trabalhar. Você fez o que era certo, você me pediu socorro, então fica aqui, que agora é minha vez. E ele vem com todo o amor de Pai e nos refaz. Ele nos molda. Ser moldado por Jesus dói, dá umas apertadinhas aqui, outra ali. Aí às vezes sai um pouquinho torto, né? Quando a gente tem também que sair da vontade do Senhor, aí o Senhor vai, volta aqui, dá mais uma apertadinha aqui, molda aqui. E assim ficamos perfeitos aos olhos do Pai. Nunca seremos perfeitos, claro, não como Jesus, mas nós somos perfeitos aos olhos do Pai. Porque nós somos feitos à sua imagem e à sua semelhança. A cicatriz de Jesus é para que nós possamos olhar e lembrarmos de tudo que Ele sofreu por nós. E o preço alto que Ele pagou não é para que nós tenhamos uma vida de frustrações, de decepções, de tristezas, de depressão. Não! Jesus, Ele morreu para que fôssemos livres. Ele pagou um alto preço na cruz para que nós tivéssemos essa liberdade. E quando eu falo liberdade, não é viver livremente fazendo tudo que dá a nossa telha, fazer tudo aquilo que a gente tem vontade. Quando eu aceito Jesus como meu único, suficiente Salvador, eu tenho que fazer a vontade do Pai. É viver de acordo com a palavra dele. Jesus, ele nos deixou a instrução dele aqui, A instrução do Senhor está aqui. Diante de qualquer situação, o que você precisar, a resposta está aqui. Você não precisa de um Google. Você não precisa de um ChatGPT. Eu acho que vai cair a live, né? Porque eu estou falando essas coisas, não sei. Não pode falar os nomes, né? Você não precisa de um aplicativo qualquer de inteligência artificial para ter as respostas daquilo que o Senhor tem para você. Das perguntas que você tem, das dúvidas que vocês têm. Aqui, na palavra do Senhor, tem a resposta para tudo aquilo que a gente precisa. Tudo, gente, todas as áreas da vida de vocês. Então, que hoje vocês possam entender que pode estar doendo. Pessoas podem ter ferido vocês, podem ter machucado vocês. Ainda que uma mãe abandone o seu filho, assim diz o Senhor, eu nunca te abandonarei. Pode uma mãe largar o filho, ainda na hora do parto, falar, eu não quero, e largar para lá. Ou deixar na maternidade para ser adotado, ou deixar no cesto de lixo, na porta de alguém. Mas o Senhor vai estar lá guardando aquela criança e dando um destino para ela. O Senhor não vai abandonar aquela criança para morrer. As palavras, elas têm um peso muito grande. A palavra do Senhor diz que a língua, ela pode, né, as palavras que saem da nossa boca, a língua ela pode proferir palavras de bênçãos, mas também de morte. Que nós possamos tomar muito cuidado com o que a gente fala e deseja e declara na vida das pessoas e muitas vezes nas nossas vidas também. Se um dia alguém virou para você e proferiu palavras de maldição, você tem o poder de quebrar essa maldição na sua vida, repreendendo toda a palavra de maldição lançada sobre a vida de vocês, no nome de Jesus. Entenda que na vida nós passamos por situações para que nós venhamos crescer. Como foi dito, as feridas, elas têm um propósito.
E lá na frente, talvez hoje a gente não entenda, mas lá na frente a gente vai entender o que o Senhor queria quando Ele permitiu que fôssemos machucados. Ai, Deus não me ouve, Deus não me ama, porque eu estou passando por isso e Ele não ouve a minha oração. Não, Jesus não gosta de mim. Eu não sou o queridinho de Jesus. Não, não é verdade. Todos nós somos amados por Cristo. Mas Ele permite que as coisas aconteçam nas nossas vidas para que a gente venha crescer, para que a gente venha confiar, para que a gente venha aprender a esperar o tempo do Senhor em nossas vidas. E essa noite eu queria chamar aqui na frente quem entrou aqui com uma dor no coração, com alguma ferida. Não importa se é uma feridinha ou um feridão. Não importa se foi uma palavra que te falaram, algo que desejaram ou algo que aconteceu na sua vida. Eu queria convidar você aqui nessa noite para vir aqui na frente. Eu vou estar orando por você.